Pai, nós te agradecemos, Pai, por todos os testemunhos que aqui foram contados, por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, Pai. E novamente, Pai, nós te pedimos, Senhor, toma-nos em tuas mãos, Pai, e ministra o que o Senhor deseja comunicar com cada um aqui, Pai. Nós sabemos que o Senhor já está comunicando, mas pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero ler para vocês uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. A Bíblia Sagrada vai dizer assim: Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito: Minha filha está morta. Rogo-te que venhas e me imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. E certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, ou na orla do seu manto. Dizia ela: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: Quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, queridos? Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Nós que servimos a Deus, ela fala, né? Aqui é um episódio duplo, né? Se a gente for observar desde o versículo que eu li aqui, aqui vai narrar uma história de dois milagres, né? Primeiro, um pai que vai até Jesus pedir pela sua filha, que estava à beira da morte, né? Esse homem, ele era um dos principais da sinagoga, ele era um mestre da lei, o nome dele chamava Jairo, né? E ele vai até Jesus pedir pelo milagre da sua filha, né? Ele se prostra diante de Jesus e ele pede para que Jesus faça alguma coisa, porque a filha dele estava à beira da morte, né? E ele então implora ali para que Jesus vá até a casa dele e possa colocar a mão sobre aquela menina para que ela possa ser sarada e volte à vida, né? Quando Jesus ouve, né, na verdade, diante da atitude daquele homem, porque aquele homem, embora fosse um mestre da lei, alguém poderoso, pode-se dizer assim, né, alguém de relevância, ele não se aproximou arrogante diante de Jesus, ele não se aproximou como sendo o cara, né, ou o mestre, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, né? Uma atitude de humildade, né? Como a gente estava cantando aqui agora há pouco, Senhor, Jesus me leva para os teus pés, né? Porque esse é o lugar ideal para poder ouvir o Senhor. E esse homem, então, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele se humilha, pode-se dizer, né? E ele ali implora, né, para que Jesus pudesse colocar a mão sobre a filha dele e ela, então, fosse curada.
E nessa mesma passagem, depois se a gente for ler na sequência, não quero pregar sobre isso hoje à noite, a gente vai ver que Jesus então ele vai até a casa daquele homem e lá, quando chega lá a menina já estava morta, e Jesus então libera uma palavra de fé ali para todo mundo, ó, principalmente para Jairo, né? Especificamente para Jairo, ó, não tenha medo, não temas, apenas creia. E Jesus, uma frase de Jesus, eu imagino que já acalmava todo mundo. Imagina, né? Jesus falando, né? Não tenha medo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Né? E foi o que aconteceu, né? Jesus entrou lá e ele vai dizer para a menina, né? Menina, talita cumi, né? Menina, eu te ordeno, levanta-te. E aquela menina imediatamente, ela é curada. Né? Mas hoje, queridos, eu quero falar de uma maneira mais específica sobre essa outra personagem que entra em cena aqui. Né? Quando Jesus estava indo na direção da casa desse mestre da lei, desse homem chamado Jairo, né? Que aqui vai dizer que era um dos principais da sinagoga. Né? Provavelmente ele era um dos chefões lá, né? Que comandava a sinagoga, que seria a igreja dos judeus. Né? Ele era um dos bambambam lá. Né? Então, nessa passagem bíblica, quando Jesus está se dirigindo até a casa desse homem, a Bíblia Sagrada vai dizer que entra em cena aqui um outro personagem, ou uma outra personagem, no caso, uma mulher, que há 12 anos ela tinha um problema com hemorragia. Né? Nos dias de hoje, a gente chamaria isso de menstruação contínua. Né? A mulher Imagina, vivia 12 anos, né? 12 anos perdendo sangue. Isso que na época ali do judeu, tipo assim, era considerada uma pessoa impura, rejeitada Exatamente. na sociedade. É por isso que ela vivia sempre nos... Para o judeu, uma mulher nessa sozinha. condição, ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Sim. Por que ela está perdendo esse sangue todo? Né? Provavelmente é uma pecadora, provavelmente é uma mulher que está debaixo de uma maldição, né? Ela está sofrendo porque merece sofrer. Né? Então, era exatamente isso, era assim como ela era vista. Né? Uma mulher como essa, possivelmente, não poderia ter um marido, né? Não poderia ter filhos, né? Porque como que ela ia conseguir gerar? Né? Como que ela ia conseguir ter relações íntimas? Né? Quem é o homem que estaria disposto, né, a contrair um matrimônio com uma mulher considerada amaldiçoada e que vivia perdendo sangue? Né? Então, uma situação realmente muito difícil. Provavelmente alguém que sofria de rejeição, né? Com certeza ela sofria de rejeição, porque imagina, era considerada amaldiçoada, né? Não podia se aproximar das pessoas, porque quem tinha esse tipo de doença, com certeza não dá para se aproximar. Né? Meio semelhante a uma outra doença comum à época, que era a lepra. Né? A lepra, eu considero pior ainda que o caso dela, porque o leproso ele não podia viver em comunidade. Ele tinha que ser colocado à margem da comunidade. As comunidades de leprosos ficavam separados da cidade. Geralmente eram vilas, né, afastados do grande centro, porque era uma doença contagiosa. Né? Então, essas pessoas tinham mais, com certeza, muito mais ainda sentimento de rejeição do que essa mulher. E a Bíblia Sagrada, então, vai dizer que ela já tinha padecido, né, na mão de vários médicos. Imagina, 12 anos, todos os médicos que ela teve conhecimento, ela vivia batendo na porta de cada um, tentando a cura. Né? Porque, imagina, tudo que essa mulher mais queria era ser curada. E aqui vai dizer que ela já tinha despendido tudo o que tinha. Ou seja, gastou todo o seu dinheiro. Né? A mulher gastou tudo que tinha. Né? Então vai anotando aí a situação dessa pessoa. Porque de repente vai que alguém que chegou aqui hoje à noite, ou alguém que vai ouvir essa mensagem através da gravação, que está gravando aqui, né? Vai que alguém está numa situação aparentemente sem saída. Pô, pastor Cristiano, eu já gastei tudo que eu tinha. Né? Nenhum médico consegue resolver o meu problema. Né? Então é mais ou menos a situação dessa pessoa. Ela perdeu todo o dinheiro,
ela já tinha procurado, batido na porta de todos os médicos da época, sem, contudo, nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ou seja, para piorar a situação dela está piorando a cada dia. Né? É como que a doença fosse agravando. Né? E imagina, você fica sem dinheiro, já bateu na porta de tudo que é médico. Além da doença possivelmente agravar, o pior de tudo, eu fico imaginando como que estava o emocional dessa mulher. Né? O emocional dela devia estar um caos. Né? Porque imagina, você já está 12 anos sofrendo, 12 anos perdendo sangue, a doença piorando, não encontra nenhum médico que consegue resolver o teu problema. Né? Família abandona. Não tem um marido ou um filho para poder desabafar, para poder... A gente que é casado, né, às vezes você... Como a minha esposa ela é quase que o oposto de mim. Né? Eu sou fleumático, melancólico, e a minha esposa é sanguínea e colérica, né? Pingando. Né? Então, às vezes, se eu começar a pensar assim, dá aquela do desenho do Lípido Hard, né? Oh, vida, oh, azar, o dia hoje foi tão difícil. A minha mulher, oh, levanta aí, deixa de ser frouxo. É só uma lambada. Só uma lambada, ela já endireita. É que nem aquele latoeiro com martelinho de ouro. Ele vai no... Acabou. Não tem moleza. Então, eu já aprendi, né, com meus 4.9, né, que reclamar, chorar, lamentar perto da minha mulher, esquece. Pode contar pro teu pastor, ou vai direto na fonte, que é Deus, né? Mas com ela, tu tem coisa boa para contar, conta. Se não tem, fica de boca fechada. Que eu já sei que não vai vir pancada. Então, ainda mais que é gaúcha, cara. Gaúcha não tem moleza, né? Mulher gaúcha, meu amigo, tu tem, como diz o gaúcho, tem que vestir as calças. Seja homem. Né? Se for ser frouxo, vai vir tempestade de meteoro pra tua cabeça. Então, mas aqui essa mulher não tinha ninguém para desabafar. Não tinha um filho. Né? Quando a gente já sabe, dependendo do problema, que a mulher não vai te ouvir, se tu tem um filho, né? Eu tenho uma filha já com 17 anos, já é uma moça, né? Então, às vezes, tem coisas que eu posso falar para ela, né? Eu já sei que a mãe não vai me ouvir, então eu vou na filha. A filha já escuta, não, pai, vamos procurar uma solução. Então, tem mais uma válvula de escape, né? Agora, essa mulher aqui não tinha uma filha para desabafar. Essa mulher possivelmente não tinha um marido para desabafar. Né? Estava numa situação aparentemente sem saída. Né? E eu não sei vocês, né? Mas eu já me vi muitas vezes em situação sem saída. Né? E quando você está diante de uma situação aparentemente sem saída, né? A tendência, muitas vezes, do ser humano é o desespero. Né? Infelizmente, né, não tem muito tempo que uma pessoa da nossa região, conhecida nossa, né, estava também em uma situação aparentemente sem saída. E essa pessoa acabou tirando a sua própria vida. Né? E eu estava pesquisando sobre esse assunto, né, e descobri que no Brasil, eu não me lembro bem agora se por dia é em torno de 14 ou 16 pessoas por dia tiram a sua vida aqui no país. Né? Então, é um número muito alto. Né? É um número muito alto. Então, pessoas que aparentemente, ou pessoas que possivelmente chegaram no fundo do poço e elas olham para um lado, não vê saída, olham para o outro lado, não vê saída, às vezes não tem ninguém para poder desabafar. Né? E desde já eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que se alguém aqui em algum momento da sua vida precisar de alguém para desabafar, eis-me aqui, né? Pode contar com a gente. Né? A gente não cobra taxa, não tem né? Fique tranquilo, né? Que a gente infelizmente está vivendo num tempo que se cobra para tudo, né? Mas ainda existem aqueles que não cobram. Né?
Então fique tranquilo que aqui você nunca vai ser cobrado de nada, em nome de Jesus, né? E para quem não sabe nem o nome do ministério que Deus me deu, né? Se chama Ministério Vinde as Águas, né? Que é inspirado num texto de Isaías 55 que diz: venham as águas, né? Venham comprar e comer sem dinheiro e sem preço. Ou seja, não precisa de dinheiro. Né? As coisas de Deus não precisam de dinheiro. Se algum dia aparecer algum farsa aí dizendo que você precisa de dinheiro, abre o olho. Porque as coisas com Deus, Deus é o Deus do pobre. Né? Ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Né? Deus não tem nada contra o rico também. Né? Ele é o Deus do pobre, do rico, mas ele é um Deus que se preocupa com o pobre. Né? Ele imagina que tudo para poder acessar Deus você precisa de dinheiro, né? E aí então o pobre está lascado. Né? Então, Deus é um Deus que não precisa de dinheiro para acessar ele. Né? Qualquer evangelho que precisa de dinheiro para acessar, vigia. Toma cuidado. Né? Eu não estou falando, queridos, daqui a pouco você fica sabendo vai ter um congresso, né? Ou um seminário em tal lugar ou tal cidade. Esses congressos são eventos fora a parte igreja, que normalmente tem custos, né? Tem gastos. Né? O camarada lá, a pessoa que está organizando, ou a igreja que está organizando, ela vai precisar trazer pregadores de fora, pastores ou cantores, vai ter despesa com passagem aérea daquelas pessoas. Então tem todo um custo para organizar. Custo, e a pessoa tem que estar com a mente aberta para isso. Então aquele é um evento fora parte. Só vai quem quer. Né? Quem quer dar um upgrade na sua fé, quer investir, né? Aí é diferente. Né? Ou de repente uma faculdade de teologia, né? Um curso que envolve professores que são remunerados. Né? Então tem custos e precisa ter uma mensalidade ou uma inscrição para poder bancar aqueles custos. Então não estou falando disso, né? Eu estou falando de quem prega para poder aconselhar alguém, ou cobra para poder aconselhar alguém, ou cobra para poder pregar, ou para entregar uma revelação, né? Ó, faz aqui um pix que eu estou entregando o recado, né? Eu vou te entregar o manto, mas primeiro faz o pix, né? Então esse tipo de vigia. E, assim, em relação tipo assim da igreja, assim que a gente vê, eu acho que é Malaquias 3:10 que fala trazer todos os dízimos a à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto para ver se eu não abrirei as janelas do céu, não derramarei sobre vós dessa medida. Então é uma coisa que a gente tem que, até o dia nós estávamos conversando, tipo assim, tem que levar porque tem custo, né, na igreja. A gente tá lá, o tipo é bom a gente ir sentar na cadeira, tá um somzinho legal, tá uma água gelada, tá uma porta aberta com uma pessoa que às vezes a gente vai estar bem, vai estar entrando pessoa lá que um dia já tiveram onde a gente estava, a gente vê que a pessoa está se recuperando. Tipo assim, então a gente ter prazer nisso, coisa que hoje em dia a gente vê muita gente falando, né? Só que tem certas coisas assim, que das coisas de Deus que a gente tem que estar com o coração voltado assim e entender da forma que o pastor falou agora. Vai ter um congresso. A gente sabe que por trás disso tem custo. Né? Sim. Que a partir do momento que às vezes o que acontece é que muita gente às vezes está na igreja e essa coisa básica de dízimo acaba se escandalizando. Né? Agora o dízimo ele não é uma cobrança, né? Ele não é algo imposto. Né? Ele é algo que é um ensinamento bíblico. É um princípio. Né? É um princípio que vai trazer bênçãos sobre a tua vida. E cabe a nós, pastores, ensinar, né? Mas jamais obrigar alguém ou forçar alguém a fazer isso. Né? Até porque Deus ama o que dá com alegria. Tudo que tu faz forçado para Deus, para Ele não tem valor. Né? Então cabe a nós ensinar. Se você crê, né, e botar em prática, vai trazer bênçãos sobre a tua vida. Sim. Mas isso não é dar dinheiro para o pastor. Isso é cumprir um princípio que está na Bíblia, né? Mas que, claro, que poderá aquele recurso também ser utilizado até mesmo para sustento de uma família pastoral. Que é até né? interessante. Que são dignas de receber um salário porque se dedicam à obra de Deus, né? Como um trabalho normal. Eu estava vendo disso aí, teve pessoas que adotaram família na África, só fazendo parênteses, bem rapidinho. Adotaram família na África, não vou ajudar na igreja, eu vou mandar uma cesta básica para a família na África. A África é o lugar que mais é um berço de feiticeiro. Às vezes está lá pegando uma família lá e está abençoando, acha que está abençoando com a cesta básica, na verdade está traindo maldição. Às vezes está indo para casa de um feiticeiro lá, que tem lá, que diz que tem gente lá que nem anda, voa.
Então, tipo assim, para não dar na igreja, sendo que às vezes, tipo assim, pode ajudar na igreja com a oferta. Do lado, Assim, do teu lado. isso, que às vezes essa igreja às vezes vai ter uma filial lá na África, onde vai ter pessoas que lá estão se convertendo, que estão indo para a igreja, onde a igreja vai ajudar. Então tem que ter esse discernimento, de, eu vou ajudar, pegar uma família qualquer e vou ajudar. Às vezes essa família está num processo que Deus quer que passe por um processo, às vezes a gente não está ajudando, está atrapalhando, está se metendo num processo de Deus que não é para se meter. Sim. Eu achei que tu ia falar outra coisa, que tem pessoas que, tipo, por fazer uma oferta como essa, acham que não precisa mais dar o dízimo, né? Então são coisas separadas. Uma coisa é dízimo, outra coisa é oferta, outra coisa é primícia, outra coisa é esmola. Isso. Então o discernimento. Cada coisa no seu devido lugar, né? Então tem pessoas assim, não vou dar o dízimo porque eu já estou sustentando uma família na África, né? Então a gente tem que estar atento, né? Porque... E é engraçado que uma coisa que pega na igreja é assim, né? Falou em dinheiro, como diz, as pessoas se arrepiam. É engraçado, cara. É porque... O cara escuta de besteira, cara. Se eu vou dar dinheiro para pastor, andar de carro novo, o cara escuta cada coisa, que só Deus acalma. Na maioria das vezes isso acontece por causa dos escândalos que já aconteceram no passado e que ainda existem nos dias de hoje. Isso sempre vai existir, então, então, por causa de escândalos financeiros envolvendo pastores, líderes de igreja e tal, muitas pessoas hoje estão descrentes, né? Para que eu vou dar dinheiro lá na igreja se eu já sei que, né? Então a pessoa já está imaginando o pior, né? Mas pode ter certeza, ainda existem pessoas tementes a Deus, né? E se essa pessoa fizer também... Que fazem por amor. Se a pessoa fizer com dinheiro, o problema é exatamente. A salvação individual, fazer, não cabe a nós. Eu tive a oportunidade de ser ensinado sobre dízimo, bem no começo da minha caminhada, por um pastor, ele é vivo ainda, estive visitando ele faz um tempo atrás, pastor Valfrido, da cidade de Iguaçu. E ele me ensinou o seguinte, eu tinha 21 anos de idade, estava começando a namorar com a minha atual esposa, foi quando eu me converti, né? E ele me ensinou o seguinte, no retiro de carnaval, em março de 1996, ou 95 agora, 96. 20 anos? Não, 96 eu conheci minha esposa em 97. No começo da minha caminhada. Março de 97, um retiro de carnaval, retiro espiritual, né? Durante o período do carnaval, na cidade de Iguaçu. E ele me ensinou o seguinte, aprende que eu vou te ensinar, ele falou. Sempre que você vai entregar um dízimo na igreja, uma oferta, qualquer dinheiro, você vai entregar lá no altar, você está entregando para Deus. Você não está entregando para homem nenhum. Grava bem. Você está entregando para Deus. A partir do momento que você entregou lá no altar, hoje em dia as pessoas fazem por Pix, né? Você fez para Deus. Se o tesoureiro da igreja, o vice-tesoureiro, o pastor, ou qualquer pessoa que tenha acesso a esse dinheiro, fizer mau uso desse dinheiro, essa pessoa vai prestar conta com Deus. Agora você fez a sua parte. Você entregou para Deus. E Deus que tudo vê, Ele vai te recompensar, entendeu? Então, isso foi a melhor coisa que eu aprendi. Porque sempre que eu entrego, eu estou entregando para Deus. Né? Dali para frente, cada um vai prestar contas, entendeu? Mas, amados, vamos voltar aqui para a história da mulher do fluxo de sangue, né? Então, se alguém que está nos ouvindo, ou até mesmo alguém que esteja aqui, né? Você já chegou alguma vez no fundo do poço, ou chegou aparentemente numa situação sem saída. Você olha para um lado, para o outro, aparentemente não tem saída, né? Você não vê uma saída. Era o caso dessa mulher, né? Para a sorte dela, ela ouviu falar que na sua região, Jesus Cristo, um homem que estava curando muitas pessoas de doenças, né? Estava passando ali na sua região. E a Bíblia Sagrada vai dizer que essa mulher, ela enfrentou uma multidão, né? E ela então se aproximou por detrás dele e tocou na orla do seu manto. Tocou na sua veste, né? O manto de Jesus fala de princípio, né? Porque naquela época os mestres, Jesus era o mestre, né?
Eles usavam um manto com filactérios assim na ponta do manto, né? E aquele filactério representava a lei, né? A lei dos judeus, né? Então aquela mulher, quando tocou no manto, ela tocou no princípio, ela tocou na lei, né? E quando ela tocou no princípio, né? Imediatamente aquela mulher foi curada. Imediatamente Jesus sentiu, né, que alguém tinha tocado nele de uma maneira diferente, né? Agora, qual foi o grande trunfo daquela mulher? A gente vê aqui, ó, dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Né? Eu costumo dizer que o grande trunfo daquela mulher aconteceu aqui na mente dela. Sim, ela já tinha, já, né? Na mente dela, ela já tinha colocado na mente dela que a partir do momento que ela conseguisse tocar no manto, ela seria curada. Então aqui na mente ela conseguiu a vitória. Né? A palavra de Deus diz em Provérbios, né, que como você pensa na sua alma, como você imagina na sua mente, assim é. Então se você imagina que você nasceu para ser pobre, você vai morrer pobre. Você nasceu para ser um derrotado, nasceu para ser um fracassado, você vai morrer um fracassado. Você botou na tua mente, né? Deixou o diabo botar na tua mente, não, que a minha vida nada dá certo, tudo que eu faço dá errado, eu nasci mesmo é para sofrer, eu nasci para ser um derrotado. Na família do meu pai é tudo assim, é tudo miserável, ninguém, não tem um na família que dá certo, então eu também não vai dar certo para mim também. Então se você começa a mentalizar coisas, pensamentos de derrota, pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de desânimo, né? Coisas impuras, coisas maldosas, assim vai ser. Né? A Bíblia diz, né, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E hoje nós sabemos que coração, no Antigo Testamento, coração e mente é a mesma coisa. Né? Então eu tenho que cuidar do que eu penso. Né? A Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum cântico espiritual, né? Pensamento positivo, fé, né? Coisa boa tem que estar na minha mente. Né? Mas o mundo que a gente vive hoje, né? Tem alguns, nem vou citar nome para não dar ibope, né? Mas tem alguns programas de televisão aí, de alguns caras que só mostra notícia de morte, notícia de tragédia, notícia de assalto, notícia de furto, é só coisa ruim. Aí tem gente que ama ver esses programas, né? Só guardando lixo. Né? Aí ela vai entupindo a mente dela de lixo. Né? E aí quando tu vê, tu não tem mais fé. Quando tu vê, tu não tem mais esperança. Né? E a palavra, um profeta chamado Jeremias, ele disse: olha, eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Né? Eu tenho que procurar trazer na minha memória, na minha mente, coisas boas. Eu preciso acreditar que tem um futuro melhor para mim. Eu preciso acreditar que Deus pode me tirar do fundo do poço. Eu preciso acreditar que Deus pode me dar um emprego melhor. Deus pode me dar um futuro melhor. Né? E com Jesus tudo isso é possível. Com Jesus tudo isso é possível. Né? Ainda, acho que foi sábado ou domingo, eu postei um videozinho de uma mulher que eu dei oportunidade para cantar uma música na igreja, quando eu era pastor lá em Nova Trento, né? E ela pediu oportunidade para cantar uma música, ela queria cantar uma música no culto, então eu dei oportunidade para ela cantar. Essa pessoa que eu dei oportunidade para cantar, o nome dela é Francisca, ela era a esposa do Márcio, né, que era um casal que era morador de rua e morava debaixo da ponte de São João Batista. E eles eram envolvidos com drogas e tal. E eu acompanhei esse casal aproximadamente 2 anos. Eu ia levar comida para eles debaixo da ponte, ele trabalhava com aqueles reciclados, né? Eu juntava toda semana reciclados e eu levava lá para eles. Eu fiquei 2 anos ajudando essa família. Levei eles paguei uma noite de hotel para eles poderem tomar um belo banho, né? E consegui lá todos os produtos higiênicos, né? Creme de barbear, perfume, desodorante, shampoo, sabonete, providenciamos, né? Paguei alguns almoços para eles, né? E nunca passou pela minha memória a possibilidade de Deus estar tratando com eles. Né? Eu escuto muito essa frase, né? Se eu devorar a Deus, se eu vou ajudar tal família, porque pode que Deus está tratando. Olha,
eu até respeito essa frase, mas eu vi aquele casal naquela situação, eu só senti uma coisa, tem que ajudar. Porque na Bíblia tem uma passagem de um cara chamado, que diz que tinha um cara que estava caído no chão, ferido, né? E um bom samaritano, ele viu aquele cara e disse, eu vou ajudar. Né? E ajudou. Né? E eu senti que eu tinha que ajudar, e ajudei. Né? Foram 2 anos ajudando aquele casal. Eles precisaram se ausentar da cidade de São João Batista, né? Devido ao fato dos traficantes terem ido botar fogo na namorada deles. Eles não tinham muita coisa, a namorada debaixo da ponte, mas os traficantes foram lá e ainda botaram fogo no pouco que eles tinham. Né? Então eles, debaixo de ameaça, tiveram que sair de São João Batista. Enfim, hoje eles estão morando numa outra cidade. Eles voltaram para Jesus, eles já conheciam o caminho. Eles voltaram para Jesus, eles estão frequentando uma igreja. Ele tem um projeto de ajudar moradores de rua. Toda semana ele faz um cachorro quente para os moradores de rua. Né? Ele arrecada recursos, de vez em quando eu contribuo também lá, mando um pix para ajudar. E ele faz, toda sexta-feira ele faz um cachorro quente para os moradores de rua. Ele tem um programa que ele vai na rádio, todos os dias ele grava um áudio de 3, 4, 5 minutos, e ele espalha, assim que nem eu espalho a palavra pelo WhatsApp, todo dia ele manda um áudio gravado na rádio. Bem mais profissional que o meu. Eu nunca fui na rádio para gravar. Os meus áudios, os meus vídeos eu gravo em qualquer momento, Deus me dá inspiração, vou lá e gravo. Né? Ele não, ele vai na rádio, faz profissional. Né? Agora ele montou um grupo chamado Pão Diário também, que nem eu tenho um grupo chamado Pão Diário, que também imitou eu, né? E lá todo dia ele planta a semente dele, né? E estão lá, estão dando frutos, frequenta a Igreja Assembleia de Deus lá na cidade onde eles estão. De vez em quando ele mandou vídeo para mim do batismo dele, mandou vídeo dele já, a oportunidade que ele teve para pregar. Então Deus literalmente transformou aquela família. Né? Então é um exemplo, né? Que Deus ele pega pessoas do fundo do poço, ele consegue tirar pessoas do nada e transformar. Quem né? dizia olhar para eles e Meu Deus, agora escutando né? assim, você não vai, que nem um então, falando, porque a mente humana não consegue imaginar. Como foi bom poder ter dado uma oportunidade para ela, como foi bom poder ter ajudado, né? Então quer dizer que realmente é possível, né? É possível, esse evangelho, ele muda a história de pessoas, né? E essa mulher aqui, né? Ela foi alcançada, né? Ela creu na sua mente, né? Ela teve fé, e porque ela teve fé, ela encarou a multidão. E essa multidão, amados, muitas vezes representam um obstáculo. Né? Quem sabe para você estar aqui hoje à noite, você enfrentou algum tipo de perseguição. Quem sabe para você estar aqui, teve algum coleguinha de trabalho que disse assim, não vai lá não, é besteira. Vai perder tempo com esses crentes aí. Eles querem ter dinheiro. No fim, pode ter certeza, tudo isso vai terminar em dízimo ou pix. Né? Então, deixa de ser trouxa, não vai para lá não. Né? Então, às vezes, amado, para a gente se aproximar de Jesus, nós vamos enfrentar alguns obstáculos. Né? E pode ter certeza, o diabo, ele vai fazer de tudo para tirar desse caminho. Porque a função dele é roubar, matar e destruir. Então ele vai fazer de tudo para nos tirar. E essa mulher aqui, com certeza, não foi fácil. Não foi fácil se aproximar de Jesus. Com certeza não foi tão simples. Né? Ela teve que encarar uma multidão. E multidão naquela época, Marcos, essa foi guerreira. Era muita gente, tá? Era muita gente mesmo, tá? E ela conseguiu enfrentar. Imagino que pessoas deviam espremer ela, pessoas deviam empurrar ela. Que conheciam né? ela já de. Quem conhecia já sabia da doença dela. Quem sabe até dava uns empurrão nela. Sai daqui! Sai daqui, sua amaldiçoada! Na orla, de imaginar como ela viu muita gente. Ela era impura. Eu imagino ela indo de arrasto no meio das pessoas. Se jogando no chão. Você assistiu The Chosen já? Não. Assiste. Minha mulher fala disso aí que ela gosta. Passa essa cena aí. Eu não assisti essa cena, mas vou procurar lá, vou ver se eu consigo. Os Jesus param na hora, assim. Quem me tocou, essas coisas atrás da vida, assim. Não, se o cara for imaginar a cena, né, cara? Isso. O cara for imaginar a cena, deve ter sido muito tremendo. E assim, ó. E a Bíblia diz então que ela encara a multidão, né?
E quando ela toca, né? Como eu falei antes, a vitória já tinha acontecido na mente dela. Né? Na mente dela já tinha acontecido. Ela já tinha montado já o... Mas quando ela tocou, né? fé dela, ali ela concretizou o ato. Ali ela foi nos finalmente mesmo. Né? E quando ela tocou, a Bíblia diz que imediatamente, né? Aqui a gente vê que também existem os milagres instantâneos, né? Estava falando antes dos milagres que são construídos, que são processuais, mas também existem os milagres instantâneos, né? E aqui foi um milagre instantâneo. A partir do momento que ela tocou, imediatamente, né? Estancou a hemorragia e ela sentiu o seu corpo estar curado. E aí Jesus, então, percebendo que tinha saído o poder dele, ele voltou e perguntou, quem me tocou? Os discípulos, né? Como assim, né? Tem uma multidão aqui te apertando, como assim? Que alguém te tocou? Todo mundo está te tocando. Nós estamos aqui no meio do povão, né? Foi bem assim mesmo. E aí a mulher que sabia, né, que era dela que Jesus estava falando, né? Ela se aproximou, se prostrou, mais uma vez a atitude de humildade, né? Se prostrou diante dele e declarou, olha, é eu aqui, né? Sou eu. Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Nesse episódio aí, ele salvou 2 pessoas, né? Sim, aí na sequência... Porque ela se considerava... Estava morta em tudo. Sim. Só estava, né? E a menina lá do Jair. Amém. Amados, a palavra de Deus... Existe uma profecia também em Zacarias, capítulo 8, 23, né? Isso é uma profecia lá do Antigo Testamento, de um profeta do Antigo Testamento, né? Que ele fala que haveriam dias, né? Que 10 homens de todas as línguas e nações agarrariam firmemente a barra das vestes de um judeu e diriam, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. E hoje nós cremos que a barra da veste desse judeu, né, que homens de todas as línguas e nações iriam agarrar, né, nós cremos que esse judeu é Jesus. Né? Então, a Bíblia fala, né, que haveriam dias. Profetas acreditam, né, que Jesus ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam a Jesus. Aquela mulher ali possivelmente não era uma judia. Né? Os judeus, que eram o próprio povo escolhido, né, não recebeu a Jesus. Né? Mas haverá dias na terra em que isso vai acontecer. Os próprios judeus, né, de várias tribos e línguas, juntamente com pessoas de todas as línguas e nações, vão agarrar na veste desse judeu, que nós cremos que é Jesus. Há profetas que acreditam que isso vai acontecer no milênio, né? Que é um período onde Jesus vai governar aqui na Terra. Você sabia que Jesus vai voltar aqui na Terra? Ele vai voltar aqui na Terra e ele vai reinar aqui na Terra durante 1000 anos, e nós vamos reinar com ele. Né? Então, nesse período de tempo, muitas pessoas vão querer se submeter a ele, porque vão entender que ele é o rei dos reis que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Agora eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês. Hoje, nós não precisamos esperar o milênio para poder tocar na orla do manto. Nós podemos tocar hoje mesmo, pela fé. Pela fé nós podemos tocar em Jesus. Hoje mesmo, porque as coisas que envolvem a fé não dependem de nada que é material. As coisas do campo da fé, elas não dependem de nada físico, né? Tem aquele pregador que diz, vamos ungir aqui um copo d'água e você vai tomar esse copo d'água e você vai ser curado do teu mal. Amém? A gente chama isso de ato profético, né? Ok, aquele copo d'água, se aquilo ali vai ajudar você a ter fé, como nós, né? Muitas vezes eu já ungi pessoas com óleo, né? Existem esses olhinhos, né? Que você, ou até mesmo óleo de azeite, se você consagrar o óleo de azeite da tua casa, o azeite na Bíblia, ele é um símbolo do Espírito Santo, assim como o fogo, assim como o vento, assim como a água. Então,
Se você crê que aquele óleo, um óleo consagrado para Deus, ele é um símbolo do Espírito Santo, e quando eu for ungir você de uma enfermidade com óleo, aquilo ali aumenta a fé da pessoa, né? E a Bíblia até fala no livro de Tiago, né? Ungir os enfermos com óleo, né? E a oração da fé vai salvar o doente. Agora, no campo da fé não depende do óleo. No campo da fé não depende de água, não depende de nada. Eu não dependo de ver, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Então eu não preciso ver nada, eu só preciso crer. E foi o que aquela mulher, o que aconteceu com aquela mulher. Ela creu, ela acreditou, né? Antes de ver, antes de tocar, ela já acreditou na mente dela, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Então, amados, eu quero dizer para você na noite de hoje, para me encerrar a minha palavra. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de milagres. Ele continua fazendo milagres. E eu quero convidar você nessa noite a trazer na tua memória o milagre que você precisa. Seja na área financeira, seja na área espiritual, na área emocional, seja no teu casamento, na tua família, no teu relacionamento. Não sei qual é o milagre que você precisa. Deus me trouxe aqui para dizer e para te lembrar que Ele continua fazendo milagres. Ele ainda faz milagres. Amém? Ele é o Deus do impossível. E eu quero que você traga a tua memória. Qual é o milagre que você precisa? É na área financeira? É na área familiar? É na área emocional? É espiritual? É no teu trabalho? É na tua empresa? Nos teus negócios? Qual é a área que você precisa de um milagre hoje? Você chegou, quem sabe, no fundo do poço. Você está numa situação aparentemente sem saída. Eu quero te dizer que Jesus pode mudar todas as circunstâncias. Ele é o Deus do impossível. Para Ele não haverá impossíveis. E eu quero orar pelo teu milagre nessa noite. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te dar graças, ó Pai, por essa mensagem que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra que desata fé em nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa mensagem que o Senhor trouxe nessa noite. Muito obrigado por esse exemplo, Pai, dessa mulher de fé, Pai, que conseguiu se aproximar de Ti, a ponto de Te tocar, Pai, e alcançar o seu milagre, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que nesse dia, Pai, tem pessoas nos ouvindo por essa gravação, tem pessoas aqui agora, Pai, junto a mim, Pai, que também precisam de um milagre, também precisam tocar na orla do Teu manto, Pai, também precisam tocar no princípio, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, toca-nos, Pai, nessa noite. Toca-nos, Pai. Toca nas nossas finanças. Toca na nossa família. Toca nos nossos negócios. Toca no nosso ministério. Toca nos nossos filhos. Toca nos nossos cônjuges. Toca no nosso casamento, Pai. Toca, Pai, na nossa empresa. Toca no nosso emprego. Toca, Pai, nas áreas que precisam ser tocadas. Existem pessoas que estão precisando de um sobrenatural. Existem pessoas que precisam de uma intervenção do Senhor. E nós clamamos essa noite pela Tua intervenção, Pai. Age, Pai, de maneira sobrenatural na vida de todos que estão me ouvindo, Pai. E que ainda esta semana, na próxima segunda-feira, quando aqui nós vamos nos reunir, nós possamos ter aqui testemunhos, ó Pai. Testemunhos para edificação, Pai. Testemunhos, Pai, de que o Senhor é fiel. Testemunhos de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Testemunhos de que o Senhor continua fazendo milagres, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo, Pai, que na próxima terça-feira, Pai, todos que aqui estão, Pai, terão boas notícias, terão testemunhos de bênçãos alcançadas, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós liberamos essa palavra. E se você se agarra nessa palavra, se você toma posse dessa palavra, pode ter certeza, em nome de Jesus, para a glória dele, na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui reunidos para contar dos milagres que o Senhor continua operando no nosso meio. Assim eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dá uma pausa ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia!